Cerca de 25 milhões de pessoas devem perder o emprego. Nenhuma dessas empresas que aí estão no mercado estão cumprindo, entendeu? O papel delas, né? Dar um mínimo de assistência para esses trabalhadores, né? Jovens que pedalam aí 80 quilômetros por dia para não atingir um salário mínimo. Esse é o Entretanto, o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês. Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP. E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Hoje a gente vai falar sobre as transformações do mercado de trabalho que já vinham acontecendo e que vão ser aceleradas por essa crise. Laura, começamos a semana com mais um morde-a-sopra do presidente Bolsonaro, né? Que depois do ato que ele participa contra os outros poderes em favor do AI-5, hoje de manhã, na segunda, ele já desdisse isso na imprensa. Pois é, Renan, isso tem a ver com o tema que a gente discutiu no nosso primeiro episódio, né? São vários crimes de responsabilidade que vão se acumulando. Parece que o presidente, de alguma maneira, está querendo, né, tensionar, talvez até queira que esse processo de impeachment vá para frente para ter ainda mais motivo para defender o fim das instituições, né, e para agir contra essas instituições democráticas. É difícil não ver uma estratégia aí, afinal, crimes de responsabilidade não faltam e também notas de repúdio. Agora a questão é quando isso vai virar uma ação concreta dos outros poderes. Pois é, pois é. Laura, muitas pessoas estão falando que essa crise que a gente está vivendo é comparável à Grande Depressão, que aconteceu depois do crash da Bolsa em 29, quando a taxa de desemprego nos Estados Unidos chegou a 30%. Você acha que a gente pode esperar um aumento comparável no desemprego como naquele momento dos anos 30 e que, mais perigoso do que isso, esse desemprego se torne permanente? Olha, Renan, eu acho que essa comparação é válida, sim. A gente está muito mais próximo do impacto da crise dos anos 30, até do que da crise de 2008, embora a gente esteja com uma crise com uma origem muito diferente dessas outras duas, né? A crise de 2008 e a crise de 29 foram crises que começaram no setor financeiro da economia e contaminaram a economia real, né? Foi uma crise que começou com o crash da Bolsa, no caso de 29, né, com a quebradeira geral a partir de empréstimos feitos, os chamados subprime, em 2008, e isso, a partir do colapso do sistema financeiro, levou a um desemprego bastante elevado. Nessa crise agora, a gente está com uma situação até pior, em alguma medida, porque ela é uma crise que ela já parte, a partir da pandemia, né, do fechamento de setores inteiros, das pessoas em casa. Então, você está quebrando o vínculo básico da economia, que é esse vínculo entre consumidores e produtores, né? O distanciamento social nada mais é do que, na essência, você impedir a conexão, né, entre as pessoas que querem comprar, consumir e quem está ofertando e produzindo, né? Então é uma quebra realmente que em alguns setores que estão paralisados é evidente que o impacto é ainda maior, mas que tem um efeito cascata para a economia como um todo e que inclusive pode, em vários países, estar afetando o sistema financeiro aí como uma segunda rodada de contágio que pode piorar ainda mais a situação na medida em que os bancos pararem de ofertar crédito, né, na hora que as pessoas mais estão precisando se endividar para fazer face a essa crise. Então a taxa de desemprego ela realmente tende a aumentar de forma dramática. A gente já viu os dados dos Estados Unidos de que quase 17 milhões de pessoas na última semana aplicaram lá para o seguro-desemprego que eles estão concedendo, né, até como medida a partir dessa crise. Tá? Isso sugere que a taxa de desemprego nos Estados Unidos já é hoje de 15%. Mas veja, a gente partiu de uma taxa de menos de 4%. Os Estados Unidos estavam com a menor taxa de desemprego dos últimos 50 anos. Estava se falando em pleno emprego, quer dizer, era inclusive um dos motivos para as pessoas acreditarem que seria muito difícil não haver uma vitória do Donald Trump
nas próximas eleições, né? E aí, se essa taxa ela já é de 15% e a gente ainda está com as economias com medidas restritivas, dá para se esperar que ela vá subir para cima de 20%, certamente, com as áreas metropolitanas, as cidades, na verdade, sofrendo ainda mais impactos. Teve um artigo que saiu na semana passada de pesquisadores que olharam para os dados já nos Estados Unidos e no Reino Unido sobre quem está perdendo empregos, quais trabalhadores estão sofrendo mais esses impactos. E uma das coisas que se viu nesse artigo é que a probabilidade de perder renda para assalariados, ou seja, para quem tem contratos de trabalho mais estáveis, né? Ela é 13 pontos percentuais menor do que para os não assalariados, para aqueles que têm contratos mais precários de trabalho, né? Então isso também vai afetar não só o desemprego, vamos dizer, em termos formais, né? A taxa de desemprego ela reflete quem está procurando trabalho e não está encontrando, né? Mas ela não reflete toda essa estrutura de informalidade, de trabalhadores que trabalham, né, por conta própria, etc., que também vão perder renda, né? Que não é necessariamente uma perda de emprego, porque já não tinham um emprego formal, mas que vão perder renda, né? E essa perda de renda e de emprego, nesse artigo, ela parece como muito correlacionada, muito associada ao quanto a proporção das tarefas que em cada tipo de trabalho, em cada tipo de ocupação, pode ser feita de casa. Então, na verdade, quanto mais do trabalho, né, pode ser feito de casa, menos você vai ter perda de renda e menos você vai ter perda de emprego, né? E isso muda muito de acordo com as ocupações. Então, que ocupações que vão ser mais afetadas pela crise? Serviços pessoais, todos os serviços que exigem esse contato direto, então a gente pode pensar aí cabeleireiro, salões de beleza, né? E uma série de outros serviços prestados para pessoas, né, além do comércio, então vendedores, lojistas, etc. A alimentação fora de casa está sendo muito afetada. O que é isso? Garçons, né, restaurantes, no geral, funcionários da cozinha, etc. Além, claro, dos setores de entretenimento, esses setores que estão, de fato, paralisados pelas medidas. Se a gente pensar em quem são esses trabalhadores, é claro que os trabalhadores desses serviços, no Brasil e no mundo, são trabalhadores menos escolarizados, são trabalhadores mais pobres. É aí que a gente vai ver um impacto bem maior, né? Fora os impactos mais de longo prazo. Você perguntou se podia ficar permanente. Em alguma medida, sim, porque a gente já via um crescimento da automação de tarefas no mercado de trabalho, então a substituição das pessoas por robôs, de alguma maneira. Essa tendência estava vindo para muitas ocupações mais repetitivas, né? E há quem preveja que essa crise ela acelere esse processo de automação, considerando que esse distanciamento ele acaba sendo o pontapé final para muitas empresas robotizarem, automatizarem os serviços e os empregos. E no caso brasileiro, a gente já vinha experimentando aqui um aumento grande da informalidade e uma queda lenta do desemprego, inclusive com ocupações mais precárias, com menor remuneração. Quais tendem a ser os efeitos dessa crise no nosso mercado de trabalho aqui? Quem perde mais? Pois a gente já vinha passando, né, Renan, por uma reversão quase que um reflexo no espelho daquilo que ocorreu no Brasil nos anos 2000, né? Então, nos anos 2000, quando a gente teve um período de crescimento econômico maior, a gente viu uma queda muito grande da informalidade, né? Então, uma taxa cada vez maior de formalização. A gente viu, junto com essa geração de empregos formais, um desemprego que caiu bastante também, né? A gente chegou em períodos em que também se falava em pleno emprego, ali no fim dos anos, em 2010, 2011. A gente também estava vendo uma queda das desigualdades salariais por conta disso, porque períodos de crescimento, períodos em que você tem geração de empregos formais, são períodos em que você vai absorvendo essa mão de obra, que a gente tem abundância, né, nos setores informais da economia, você vai absorvendo ela para o setor formal e com isso dando mais poder de barganha, poder de negociação para os trabalhadores, e com isso esses trabalhadores vão ganhando mais renda e salários, né? Então nesse período até você viu um crescimento maior dos salários da base da pirâmide do que salários do meio, sobretudo até em setores
graças ao crescimento de setores de serviços e de construção civil, que são setores que cresceram muito nesse período e que, como a gente já mencionou, são setores que empregam uma mão de obra menos escolarizada justamente no Brasil. Então, essa mão de obra menos escolarizada, claro, coincide com a base da pirâmide, foi sendo incorporado, foi ganhando salário. O que a gente viu a partir de 2015? O contrário, né? O movimento oposto. Então, desde que a crise chegou e que a gente teve essa recessão profunda, a gente tem visto uma perda muito grande de empregos justamente na construção e nos serviços. Esses trabalhadores que vão sendo expulsos, eles vão indo para o setor informal da economia, vão virando conta própria, né? Vão tentando se virar. Então isso fez com que a informalidade ficasse recorde no Brasil. Hoje a gente tem 38,4 milhões de pessoas na informalidade, o que significa 41,3% da população. E esse patamar é ainda maior em alguns estados, sobretudo no Nordeste e no Norte do país, né, onde chega a ser 60%. E o desemprego é também muito elevado, de 12,6 milhões de pessoas, né, que é uma taxa hoje de 11% de desocupação. Então a gente está sendo pego, vamos dizer, num momento muito ruim já do mercado de trabalho. A gente tem um choque que vai ser muito grande também, tão grande quanto o verificado nos Estados Unidos e outros países, mas a gente está partindo de uma situação inicial muito pior, né? E nesse sentido não há dúvida de que, mais uma vez, o poder de barganha na base da pirâmide vai ser diminuído, né? Precarizando ainda mais as relações de trabalho e trazendo ainda mais desigualdade salarial, que é algo que a gente já tratou por outras dimensões no último episódio, né? Agora, você acha que essa crise pode nos levar a desenhar alguns mecanismos capazes de enfrentar essas tendências do mercado de trabalho? Em 1930, por exemplo, num contexto diferente, nos Estados Unidos foram criados sistemas de proteção que duram até hoje, de aposentadoria e pensões, cartão alimentação e etc. Como você vê essa possibilidade da gente conseguir refrear algumas dessas tendências de precarização a partir da crise, dessa pandemia? Olha, eu acho que essa crise, em tudo que ela tem de ruim, ela também é, claro, uma janela de oportunidade para a gente redesenhar diversos mecanismos, né? A OIT, ela tinha soltado um relatório sobre o futuro do trabalho que tinha basicamente 3 eixos de medida, né? Considerando essa automação e essa uberização, essa precarização das relações, né? Para se tentar criar, vamos dizer, uma nova reconfiguração, né, que não prejudicasse tanto os trabalhadores sem tanto poder de negociação. Esses eixos iam desde dada essa automação e essa substituição de trabalho por tecnologia, por máquina, né, você conseguir gerar novos empregos. A gente viu aqui no Brasil a reforma trabalhista como uma tentativa de flexibilizar regras, permitindo contratos intermitentes, etc., como uma tentativa de gerar mais empregos. Isso não tem funcionado. Para gerar mais empregos, você precisa realmente de eixos de investimentos, de crescimento, um modelo de desenvolvimento produtivo diferente, quer dizer, alguma coisa que tenha setores novos que incorporem esses trabalhadores que vão ser deslocados dessas tarefas que estão sendo automatizadas primeiro, né? É claro que você tem gigantes de tecnologia surgindo, que você poderia dizer, olha, essas empresas gigantes também estão empregando pessoas, então você não está simplesmente perdendo empregos, você está destruindo alguns e está criando outros, né? Só que, na verdade, você está criando empregos em lugares que não necessariamente são aqueles que vão ser mais afetados pela destruição. E, além disso, você está, basicamente, criando empregos para trabalhadores mais qualificados, né? Então, uma das medidas é justamente pelo lado dessa geração de empregos. E aí, se a gente pegar essa crise, a gente está vendo, né, vir à tona uma agenda de desenvolvimento produtivo, por exemplo, baseada no complexo industrial da saúde. Esse é um dos eixos que vem sendo pensados e que poderiam, por exemplo, levar a uma criação de empregos e a um desenvolvimento de tecnologias novas, etc., que poderiam incorporar trabalhadores, né? Então, investimentos nesse complexo industrial podem ser uma das coisas que saem dessa crise, que dependeriam de uma agenda mesmo de retomada de investimentos pelo Estado no pós-pandemia.
pandemia, né? Além disso, o segundo eixo de medidas que a OIT propõe é justamente pelo lado da educação da força de trabalho, né? Porque essa força de trabalho que está sendo deslocada, menos escolarizada, né? Ela só poderá ser incorporada em novos empregos se ela for qualificada, né? Então, investimento em educação também é básico para a gente conseguir fazer essa transição nesse mundo novo, né? Esses empregos perdidos, eles só poderão ser retomados se a mão de obra não estiver perdendo, inclusive, qualificação durante essa crise. E, finalmente, a terceira parte, que eu acho que a gente até avançou ainda mais, é essa parte da rede de proteção social. Então, a partir dessa uberização, dessas diferentes relações trabalhistas que hoje protegem muito menos o trabalhador, o que a OIT defende e o que muitos economistas já têm defendido no mundo é você ter justamente um piso para a renda, né? Uma renda mínima, uma renda básica, que não seja contributivo, que seja pago, financiado a partir do imposto de renda, mesmo no topo. E isso a gente viu aqui nessa crise, essa renda básica emergencial de R$600 ser aprovada. Isso é algo que vai chegar nos trabalhadores informais mais precarizados e a gente tem que fazer um debate no pós-pandemia para tornar esse benefício permanente, sim, porque isso já vinha sendo uma demanda, né, no mundo inteiro, dadas essas transformações no mercado de trabalho. A gente não pode ter tanta gente nessa situação de vulnerabilidade completa, né? E é possível, sim, financiar um programa como esse, que seja permanente e que garanta aí a sobrevivência mesmo e menos volatilidade também nessa base da pirâmide que sofre sempre com os impactos das crises. E no próximo bloco, vamos falar sobre os impactos da uberização no direito do trabalho. Então, Renan, nesse momento da pandemia, tem ficado ainda mais claro como uma série de atividades, né, de transporte de passageiros, de entrega por plataforma, né, esses deliveries, são atividades essenciais, né? E muitos já tinham utilizado a expressão uberização das relações de trabalho para falar dessas mudanças na forma de prestação de serviços na era digital. A gente já discutiu um pouco isso pelo lado da economia, mas no direito do trabalho, em que consiste essa uberização? Como é que ela altera as regulações, as legislações trabalhistas? Essa uberização tem um impacto tremendo no direito do trabalho, porque para a gente compreender melhor como se estruturou esse direito do trabalho, é importante falar de uma distinção que é entre relações de trabalho e relação de emprego. Isso é muito central para o direito do trabalho, porque as relações de trabalho são qualquer forma de prestação de serviço, então é um vínculo jurídico que se cria porque alguém está vendendo mão de obra, força de trabalho para um tomador, para um empresário, geralmente. A relação de emprego é um tipo de relação de trabalho, é um tipo historicamente construído de relação de trabalho protegida pelo Estado e pelo direito do trabalho. Então, em geral, o direito do trabalho prevê uma série de garantias na relação de emprego. Quem é um empregado vai ter direito a 13º, a férias, a repouso semanal remunerado, limitação de jornada de trabalho, vai ter acesso a um sistema de previdência social, toda uma rede protetiva. Não à toa, o Vanderlei Guilherme dos Santos, que é um importante cientista político brasileiro, ele vai dizer que a Carteira de Trabalho e Previdência Social, a CTPS, aquela azulzinha que agora se fala numa verde e amarela, ele dizia que essa carteira de trabalho era o passaporte para a cidadania no Brasil. Ou seja, era através dela que se acessava uma série de proteções e de direitos. Ela, durante muito tempo, desde a era Vargas pelo menos, ela foi a cidadania que mais nos aproximou de um estado de bem-estar social, ou seja, de garantia de um mínimo para os trabalhadores de segurança e de direitos. Mas para configurar essa relação de emprego, o direito exige algumas condições ou alguns requisitos. Então, para ter uma relação de emprego, são 5 elementos ou traços para caracterizar essa relação. Primeiro, a pessoalidade, ou seja, a pessoa que presta o serviço, ela tem que ela mesma realizar aquilo, não pode mandar um terceiro, um familiar para ir fazer o serviço, aquela pessoa que é a contratada. Segundo, tem que ser uma pessoa física.
ou uma pessoa natural, não pode ser uma pessoa jurídica, empregado. Além disso, a onerosidade, ou seja, é um contrato em que é preciso haver uma remuneração prevista para essa pessoa, que é combinada, ajustada nesse contrato de trabalho. A habitualidade, que é a permanência, ou seja, é uma atividade que acontece de maneira frequente. E além disso, o último elemento, o quinto, e que é o mais importante para essa discussão que a gente está fazendo aqui, é o da subordinação, que é a ideia de que o trabalhador ele tem que cumprir a determinação do empregador. Ele não pode fazer o trabalho da maneira como ele quer, mas ele está sujeito ao poder diretivo do empregador, como o trabalho tem que ser feito, de fiscalizar a prestação do trabalho e até mesmo punir o trabalhador se for descumprido. Então, quando vem essa uberização, que é essa palavra que tem sido utilizada para falar dessa maior autonomia dos trabalhadores, de um capitalismo de plataforma, é outro conceito que tem sido utilizado, emerge uma nova forma de gerenciar e de organizar o trabalho que mascara a subordinação. Parece que esses trabalhadores eles têm autonomia, que esses trabalhadores podem determinar e autodeterminar quanto tempo vão trabalhar, como vão prestar esse serviço, e isso é o principal argumento dessas empresas ou dessas plataformas de tecnologia. Eles alegam que o trabalhador ele é um empreendedor de si próprio, ou seja, eles são os próprios donos dos meios de produção, eles têm carro, eles alugam um carro para trabalhar, eles têm celular e eles teriam uma autonomia também para determinar os horários de trabalho. As empresas alegam que elas são plataformas só de conectar fornecedores do serviço e consumidores. Ela não contrata ninguém, mas a própria plataforma que é contratada pelos usuários, que são esses prestadores de serviço. E isso cria uma situação bastante estranha, porque, na verdade, o próprio aplicativo é quem controla os preços, ele estabelece tarifa, taxa, situações de preço dinâmico, o aplicativo organiza o fluxo das corridas, o aplicativo estabelece um sistema de avaliação e de qualidade por meio de pontos que pode levar até o descredenciamento de um determinado motorista ou prestador de serviço. Ele fixa qual o itinerário da corrida que precisa ser feita, o pagamento é feito por meio do aplicativo e o aplicativo tem código de conduta, porque no fundo as pessoas contratam um aplicativo e ele tenta padronizar um atendimento e vender uma qualidade. Ninguém está contratando motorista, pessoa física, autônomo, empreendedor. Então tem ficado cada vez mais claro que esse argumento de que há uma autonomia, ele é bastante problemático, porque esses trabalhadores não conseguem determinar nada da prestação de serviço. Então, no fundo, esse empregador que antigamente, no direito do trabalho tradicional, era bastante visível, era quem assumia o poder de direção, virou um ente invisível, que virou um algoritmo, na verdade, que gerencia esse trabalho, e ainda há uma dificuldade muito grande de incluir essas formas de trabalho novas nessas plataformas tecnológicas dentro do conceito tradicional de subordinação no direito do trabalho. E o que é pior é que, como você falou, né, os salários que não são salários, que são preços dinâmicos, né, das corridas, a remuneração dos trabalhadores, ela é determinada pelo aplicativo, por algoritmos pouco transparentes, né? No caso das relações trabalhistas, vamos dizer, mais tradicionais, né, os trabalhadores eles conseguem negociar seus salários coletivamente a partir da figura do sindicato, né? Nesse contexto de uberização, como é que fica essa capacidade de negociação, né, de barganha dos trabalhadores? Fica bastante prejudicada. Tanto o direito do trabalho como o sindicalismo são frutos da Revolução Industrial, né? Um processo de desmercadorização do trabalho que vai acontecendo progressivamente, desde as lutas operárias no 18, 19, sobretudo, começo do 20, que vão culminar com esses estados de bem-estar social, que vão, de alguma maneira, conceber, a partir de fundos públicos, essas redes de proteção. E uma coisa central sempre foi essa mobilização da ação coletiva dos trabalhadores e da ação sindical. No caso brasileiro, a CLT sempre previu, além dos direitos individuais, que é aquele que está na lei e que está previsto também no contrato de trabalho individual, haja uma negociação periódica dos sindicatos com as empresas ou com os sindicatos patronais que vão fixar os acordos coletivos de trabalho ou convenções coletivas de trabalho, que prevê direitos a mais em relação aos que estão na legislação. Isso sempre foi muito importante, sobretudo para categorias bem mobilizadas, como metalúrgicos, bancários, sempre tiveram direitos muito superiores ao da legislação.
Só que, hoje em dia, né, com essas mudanças numa morfologia da classe trabalhadora, o que a gente vê é uma fragmentação cada vez maior e uma atomização desses trabalhadores, né? Como é possível pensar uma assembleia entre trabalhadores que estão prestando serviço para Uber ou para iFood ou para outra dessas empresas, que não se encontram quase, porque está cada um nas ruas ali, no máximo vão se encontrar nos trânsitos, né, no tráfego das grandes cidades. Então, esse modelo de cidadania regulada brasileira, que passava muito pelas categorias profissionais e pelos acordos coletivos e convenções coletivas, ele sofre um golpe bastante sério, porque esses trabalhadores, além de não terem a legislação para protegê-los, porque não é reconhecido como uma relação de emprego tradicional, eles também não têm um sindicato que possa fazer frente a essa exploração econômica, a esse poder econômico das empresas, para colocar certos limites e um piso mínimo de dignidade e de direitos para esses trabalhadores. Ainda que a gente já tenha visto aí, né, ao redor do mundo, até greves organizadas, né, por motoristas de Uber e de aplicativos, etc. Exato. Tenta-se reproduzir algumas desses instrumentos de mobilização, como greve, associação, tem grupos de WhatsApp grande de entregadores em que eles também tentam trocar e discutem as questões. Ou seja, há tentativas de coletivizar essa experiência deles e buscar algum tipo de pressão política, social, mas isso ainda é muito incipiente e é bastante dificultado pela maneira como a própria prestação de trabalhos acontece nesse setor. Nessa semana, Renan, uma liminar da Justiça do Trabalho determinou aqui no Brasil que 2 empresas desse ramo, a iFood e Rappi, fornecessem equipamentos de proteção, como álcool gel para uso diário, disponibilizassem espaços para higienização dos veículos, capacetes, etc., além de garantir um auxílio financeiro para os trabalhadores que fossem contaminados pelo Covid-19 e por isso ficassem impedidos de trabalhar. A liminar ela durou apenas 2 dias e acabou sendo derrubada. Mas quais as perspectivas que você vê de uma nova regulação do trabalho surgindo nessas condições, né? Que tipo de resposta que a Justiça do Trabalho pode dar nesse cenário que agrava essas tendências anteriores? É um tema muito recente, né? Essas plataformas foi da década de 2010 que estão se generalizando, sendo cada vez mais utilizadas. Então o direito ainda não conseguiu dar respostas adequadas. Os casos que têm chegado à Justiça do Trabalho, ainda há uma divisão das decisões. Algumas reconhecem vínculo de emprego entre esses trabalhadores e as plataformas e outras não. No mês de fevereiro agora de 2020, o primeiro caso chegou até o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que é a cúpula, a mais alta instância da Justiça do Trabalho. E nesse precedente, que não é vinculante, mas que serve de referência para toda a Justiça do Trabalho, o TST não reconheceu o vínculo empregatício e disse justamente, se fundamentando, que há uma autonomia, que o empregado pode ficar desconectado quando ele quer da plataforma, ele não é obrigado a atender, e que além disso ele fica entre 70% e 80% do valor, o que é uma repartição grande para uma parceria e que, portanto, não é uma relação de emprego. Então esse é um precedente bastante negativo. Eu entendo que o direito do trabalho hoje tem instrumentos para enquadrar esse tipo de relação de trabalho. Então eu tenho uma posição que é bastante também adotada em algumas decisões da Justiça do Trabalho, que reconhece o vínculo de emprego desses trabalhadores. Há uma nova classificação proposta de criar a figura de um dependente, ou seja, além do autônomo e do subordinado que já estão na legislação, o dependente é uma figura intermediária, que não seria tão assujeitado como subordinado ao empregador, mas que também não é uma pessoa que tem tanta liberdade como um autônomo, que escolhe como trabalhar, quando trabalhar e o quanto trabalhar. Então, o que se propõe nesse novo modelo ou nesse formato é que o autônomo teria alguns direitos básicos garantidos, direitos fundamentais do trabalho, como não discriminação, como liberdade sindical, como a portabilidade das avaliações de um aplicativo para o outro, como ter direito às informações que o aplicativo tem para romper a opacidade do algoritmo, ter direito ao contraditório, se recebe uma reclamação, poder contradizer essa reclamação na plataforma. Isso para o autônomo. Já o dependente seria aquele que tem mais dependência e vulnerabilidade prestando serviço para essas plataformas. Portanto, eles teriam, além desses direitos básicos garantidos aos autônomos, teriam também um salário mínimo hora, 13º,
férias, limitação da jornada e algumas normas de saúde e segurança, que é o que essa liminar determinou agora em relação ao iFood, ao Rappi. São questões de saúde e segurança no trabalho. Então essa é uma maneira de garantir alguns direitos para esses tipos distintos de trabalhadores, porque é verdade que essa classe trabalhadora ela é cada vez mais heterogênea e que há diferentes modos de prestação de trabalho e de vulnerabilidade desses trabalhadores. Então, por isso, é preciso avançar nessa discussão ou com uma legislação específica para isso ou para que efetivamente se enquadrem esses trabalhadores como subordinados e, portanto, com todos os direitos assegurados. O mais provável é que a legislação incorpore essa posição intermediária e preveja alguns direitos menores para essa categoria de trabalhadores. Mas eu ainda sou da opinião de que, no fundo, são trabalhadores subordinados e que devem ser enquadrados como uma relação de emprego com toda a proteção do direito do trabalho. Bom, Laura, a gente está recebendo uma série de mensagens bem legais dos nossos ouvintes. Essa semana teve um monte de dúvidas, comentários aqui no nosso e-mail, entretantopodcast@gmail.com e no Twitter com a hashtag Entretanto. O Felipe perguntou sobre taxação de grandes fortunas e reforma tributária. A Dei falou sobre as medidas do governo brasileiro e como é que elas se comparam em termos de proporção do PIB com a de outros países. Eu acho que esses são temas que a gente vai ter que discutir em episódios completos daqui para frente. Continuem mandando as dúvidas e as sugestões. E tem um e-mail também da Vitória Mota que pergunta sobre a carteira verde e amarela. Tem tudo a ver com esse episódio nosso de hoje. Essa carteira verde e amarela é a medida provisória que foi ditada pelo governo Bolsonaro com uma mini reforma trabalhista. Então ela prevê a contratação por prazo determinado até 2 anos de jovens e pessoas idosas, com a ideia de incentivar a contratação dessas pessoas, mas retirando uma série de direitos, baixando a alíquota de contribuição do FGTS, reduzindo a multa em caso de dispensa sem justa causa, isentando contribuição previdenciária patronal, enfim, uma MP de retirada de direitos e que caducou no Senado, porque no prazo ela não foi apreciada, mas talvez ela ainda volte via MP ou uma outra forma de tentativa de projeto de lei. E qual vai ser sua dica de hoje, Laura, para os ouvintes? Bom, gente, eu não poderia deixar de recomendar o último Greg News do dia 17 de abril, sobre justamente os entregadores de aplicativo nessa crise. Até eles criaram no final uma plataforma para que os entregadores tenham advogados trabalhistas conectados com eles, né? Eu acho que foi imperdível mesmo esse episódio. E você, Renan, o que você vai recomendar? Queria recomendar também algo que tem muita relação com esse episódio de hoje, que é o livro do Tom Slick, que chama Uberização, a nova onda do trabalho precarizado, que saiu em 2019 pela editora Elefante. É um livro bem bacana que desmistifica essa coisa da economia do compartilhamento, esse sonho que se tinha, essa ilusão de que todo mundo seria emancipado, que a individualidade ia florescer e que no fundo tem criado novas formas de servidão e de exploração do trabalho, como a gente comentou hoje. Por hoje é isso, até terça-feira que vem. Até lá, pessoal! O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite do Bruno Orovics e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson. Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast@gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais.